Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos dar sequência. Agora o vídeo é 129, né? Então, a Gênesis capítulo 14, né? Maravilha. Finalmente, do mesmo modo, também se pode explicar a insensibilidade aos convulsionários e de muitos mártires, né? E de muitos mártires. Então, veja bem, que isso quer dizer agora com relação com muitos mártires. O que vem em nossa mente é que os mártires, aqueles que foram degolados, né, que foram queimados em fogueira, que foram mortos em patas de animais, né, leões, onças, leoas, nos circos em Roma, né, na Itália geral. Na época existia circos criados pelos senadores, os imperadores, né? Então nós sabemos disso, que não existe só um circo em Roma, existe centenas. Então cada imperador, senador, né? Mais os imperadores, eles construíam em suas cidades, onde eles dominavam, eles ali construíam circos, né, para as suas festas. E o banquete, vamos dizer assim, o espetinho que eles tinham eram os cristãos, não é? Hoje em dia, 2023, você vai a um churrasco, não tem lá na lareira lá a carne sendo tostada? Naquela época, a carne que era tostada era dos cristãos, porque eram seguidores de Jesus. Pedidos pelos imperadores, abjuram? Não. Então a fé, a convicção era tão grande que os verdadeiros, os leões chegavam e estraçalhavam eles como se estraçalha um frango hoje em dia. E eles não sentiam dor nenhuma, porque a convicção era tamanha que liberava em todo o teu perispírito, a tua alma liberava fluidos, elementos esses que neutralizavam toda a dor orgânica. Então, o destroçado ali, eu vou usar esse termo com todo respeito, ele não sentia dor nenhuma. Então, a dor maior não era a dor daquele sacrificado, e sim a dor na consciência dos que levavam aqueles cristãos a serem destroçados, porque em suas consciências ficavam tudo registrado. Interessante, né? Você viu a nossa visão como que é? Aqueles destroçados se libertavam do mundo de fantasia e de ilusão. Se libertavam e naquela ascensão ao Pai. Mas
a dor se instalava na consciência de todos aqueles que ali participavam ou que ali participavam. Porque se não instalasse, obviamente, não existiria a lei de causa e de efeito. Então, o que é que estamos aqui fazendo no corpo físico? Será que o que nós estamos fazendo aqui no corpo físico não é tentando acertar aquelas contas que nós deixamos de pagar uns aos outros em vidas passadas? Será que nós não fugimos da responsabilidade? Porque aquele que foi destroçado seguiu o caminho em paz, até cantando hosanas às alturas. Mas e a consciência de quem pratica o mal? Naquele frenesi, naquele momento, como diz aqui a Gênese, né? Naquele estado de excitação, né? Naquele estado de preocupação em querer matar, degolar, né? Aquele calor, aquela vontade de cometer a desgraça. Naquele momento ali, ele não percebe, porque é imperceptível. Porque ele desconhece um corpo fluídico ali, que tudo vê, que tudo registra, que chama-se perispírito. E além do mais, tem um outro juiz ali naquele momento dos atos, na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde encontra-se escrito as leis de Deus na consciência. Responde os bons espíritos. Procure aí no Livro dos Espíritos seu, questão 621, onde encontra-se as leis de Deus na consciência. Então, registra-se na consciência todos os atos malignos e benignos, todos os atos bons e ruins, por mínimos que sejam, do tamanho de um grão de mostarda, como também do tamanho do Everest, fica registrado na consciência. Uma vez registrado na consciência, fica registrado também no corpo fluídico, que é o modelador da forma. Naquele momento ninguém percebe, porque encontram-se todo mundo excitado, né? Aquela excitação. Por isso que no calor da excitação, no momento da discussão, a pessoa não pensa e xinga o outro. Humilha, desfaz. Outros se apoderam-se de um punhal e perfura o peito do outro. Outros se apoderam de uma arma de fogo e dispara. Mas quando, vou usar esse termo, quando o sangue esfria, ai, meu amigo, ai, Deus ilumine aquela pessoa, porque senão
ele se mata. Luiz, mas nós conhecemos, faz parte do assunto, viu, gente? Não estou mudando não, hein? Luiz, nós conhecemos pessoas que nas reportagens, presos já depois de terem confessados mais de 30 mortes nesta existência, os repórteres, depois de interrogá-los, se você tivesse a oportunidade de se redimir, você ia se redimir ou você cometeria os mesmos crimes novamente? Se me soltassem nesse momento, eu voltaria a matar as pessoas do mesmo jeito que antes. E aí, Luiz? Qual o problema nisso? Nós não podemos nos esquecer da eternidade. Não devemos nos prender na atual existência. O espírito não deve perder a fé no futuro. Nós não devemos perder a fé no futuro. E esse futuro é daqui 1 bilhão de anos. Esse futuro é daqui 10 bilhões de anos. Se solta esse meliante e ele mata mais 100, 200 pessoas, qual o problema? Se ele mata mais 10 mil pessoas, qual o problema? Vamos raciocinar? Porque a morte não existe. O espírito é imortal. O espírito não é eterno. O espírito é imortal, porque eterno é Deus. Imortal, porque ele teve um princípio simples e ignorante de que era capaz de evoluir. Então nós somos imortais, mas nós não somos eternos. Eterno é Deus, que não teve princípio e que não terá fim. Nós somos imortais, porque tivemos princípio, mas não teremos fim. É isso. É isso. Então, ele mata mais 1000 pessoas. Qual o problema? Ele complicou a si próprio, fisicamente, espiritualmente. Ele complicou parcialmente a tua evolução. Por que parcialmente? Por quê? Porque ele fez com que os corpos físicos se desintegrassem. Dentre aqueles 1000 que ele matou aqui no corpo físico, uns 200 provavelmente o perdoou, uns 800 provavelmente tornou-se obsessores dele e vai persegui-los em outras existências. Agora, enquanto ele não quitar o último ceitil, isso é lei de Deus. Não é porque está na Bíblia, não, mas é lei de Deus. Ele não se acende, mas uma certeza você pode ter, que um dia Deus confiará a um indivíduo desse guia e modelo da humanidade.
Não, Luiz. A gente diz não porque essa visão nossa aqui, ela é muito, né, muito pobre. Nós nos apegamos muito aqui na matéria, né? Então nós julgamos demais, nós apedrejamos demais. Mas veja bem, eu não vou dizer nomes, mas todos esses ditadores que esteve aqui na Terra, que matou milhões de pessoas, inclusive na última guerra mundial que existiu aqui no mundo, né? Um ditador que teve aí, eu não vou dizer nome, para não caracterizar apologia, né? Esse ser, um dia, Deus, ele vai evoluir tanto, mas tanto, que Deus vai confiar a ele o que Deus confiou a Jesus, guia e modelo de uma plaga de espíritos necessitados. Você acredita nisso? Ah, Luiz, não acredito. Não. A eternidade vai te ensinar isso que eu estou te dizendo. Isso é lei. Todo mundo evolui. Todo mundo evolui. Os seres só não conseguem alcançar Deus. E não conseguem se igualar a Deus. E não conseguem passar Deus. Mas todo mundo evolui. Ai, Luiz, mas quanto tempo demorará esse ser para se redimir? Gente, nós temos que pensar uma coisa. Eu vou usar um termo aqui simbólico, só para você entender. Um dos maiores atributos de Deus, eu creio que é, além da paciência, a eternidade, o infinito. O tempo de Deus é outro. A eternidade de Deus é outra, diferente da nossa. Sabe? Nós nos prendemos muito ao cronômetro, 12 horas, 24 horas, 48 horas, um ano, 2 anos, 15 anos, 20 anos. Quantos anos você está aí no umbral? 20 anos. Jesus, Maria José, quanto tempo? Quanto tempo? Chico Xavier já disse isso. Faz parte do comentário aqui. Chico Xavier, quando completou-se 60 anos de mediunato, né, de trabalho na mediunidade, ele tinha lá provavelmente seus 78 anos mais ou menos, 60 anos de mediunidade, de trabalho incansável. Uma repórter pergunta para ele: Chico, para a espiritualidade, o que significa 60 anos de trabalho, Chico? Chico humildemente disse assim: para a espiritualidade, minha filha, 6 segundos. E aí? Você acha que para a espiritualidade o nosso tempo é o mesmo tempo deles? O nosso tempo é um, o tempo deles é outro. A espiritualidade do bem sofre quando elas querem, quando elas precisam nos transmitir uma orientação, uma mensagem, porque nós nos encontramos no reverso da lentidão, como se fôssemos um robô dormindo em pé. E eles não. Vamos pensar da seguinte forma: a espiritualidade, ela anda, eu vou usar esses termos assim, a espiritualidade,
ela se encontra num avião supersônico. Tchum! E nós? Numa charrete. A nossa velocidade é a velocidade de uma charrete, a velocidade de uma tartaruga. Mas, quer um conselho? Não vamos desanimar, não. Sabe por quê? Porque nós somos uma molécula. Nós somos um átomo. Melhor dizendo, nós somos um átomo no organismo de Deus. E um outro detalhes. Esse átomo, ele é tão grande tanto quanto o Criador, porque esse átomo, ele detém no teu interior todos os atributos do Criador em estados latente, rudimentar. Que quanto mais esse átomo percorre, mais ele desenvolve. E de átomo ele vai se transformando em outros elementos, e outros elementos, e outros elementos, e outros elementos. Até um dia Deus chegar e falar assim: meu filho, venha cá. Sim, senhor. Eu vou designar aquela preia de seres ali. Você vai ser o guia e o modelo deles, o qual eles devem te seguir. Assim como aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, Luiz, mas até lá... Gente, vamos parar de pensar com esse negócio até lá. Mais cedo ou mais tarde. Isso vai acontecer. Agora, não depende de Deus não, viu? Depende de nós. Então, os mártires, eles não sentiam dores nenhuma naquele momento do sacrifício. A não ser alguns mártires que eu tenho conhecimento, que eu não vou dizer o nome, que eles pediram para sentir a dor orgânica 100% da decepação de todos os órgãos do corpo físico pelas feras. Eles pediram para sentir 100% as labaredas de fogo quando consumiam os teus corpos físicos. Eles pediram para sentir tudo. Porque a dor que eles traziam na consciência por ter infringido as leis do Criador e negado nosso Senhor Jesus Cristo era milhões de vezes maior que a dor de uma fogueira, a dor das labaredas, a dor de um corpo físico sendo consumido por feras ferozes, quando elas arrancavam todos os teus órgãos físicos e o mártir ali ainda continuava vivo, respirando, mas a fera arrancando braços, pernas, mas aquilo ali não era dor. A dor era a dor da alma, era a dor moral
que o indivíduo trazia. Por isso eles pediam: labaredas, consuma o meu corpo e permita que eu sinta você me consumindo, como aconteceu com Joana d'Arc. A dor que Joana d'Arc trazia no seu íntimo, mesmo naquele momento sem saber que ela foi Judas há 2000 anos atrás, por ter traído Cristo e por ter se suicidado. Era tão grande a dor que um dia Humberto de Campos, através de Chico Xavier, indo até Judas Iscariote, depois de ter sido Joana d'Arc, numa entrevista, Judas ainda não se sentia redimido por tudo que passou na condição de Joana d'Arc, por aquilo que ele havia feito com o Cristo 2000 anos atrás. Ei, gente, a coisa não é brincadeira. Vamos para o próximo vídeo.